tá bom? Então, primeiro exercício, vamos. O exercício pede para plotar o ponto, que é dado em coordenada cilíndrica, e depois ele pede para converter as coordenadas cilíndricas do ponto em coordenadas retangulares. Então vamos escolher aqui o nosso primeiro ponto para fazermos essa representação. Então, letra A, o ponto dado é 2 π sobre 4 e 1. Ok? Então, vamos entender o que significa, né? O 2, o π sobre 4 e o 1. Ao eixo x. Então, o 2 é o raio de giro e o π sobre 4 é o ângulo em relação ao eixo x. O 1 é o z, porque o z, tanto em coordenadas cilíndricas como em coordenadas retangulares, ele não tem mudança, né? A representação dele continua a mesma, tá bom? Então, nós temos a interpretação, agora vamos colocar, vamos plotar este ponto, né? Para a gente ver como é que ele fica na representação espacial, tá? Então, plotando aqui o ponto, vejamos como é que fica isso. Então, primeiro coloco os eixos coordenados. Ok? Então, aqui temos o z, né? Depois o y, depois o x. Tá ok? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar um raio de 2, como é dado lá no ponto, e vamos girar esse raio partindo do eixo x. Tá? Então, imagina aqui, ó, nós temos lá o raio 2. Tá? Deixa eu colocar ele de outra cor aqui para facilitar a visualização de vocês. Lá, então nós temos o raio 2, a gente mede lá o tamanho 2, vamos girar em relação ao eixo x, tá? Um ângulo de 45 graus. Tá ok? Então vamos supor que esse ângulo aqui que nós giramos seja o ângulo de 45 graus. Ok? Em relação ao eixo x. Ok? Então esse giro aqui é o 45 graus, ó, é o π sobre 4. Tá ok? Bom, o tamanho disso é 2, e agora o que o ponto diz? Ele diz que o z, né, a coordenada z do ponto, vale 1. Então, quer dizer, a gente vai ter que dessa extremidade aqui, ó, do 2, a gente vai subir 1 em relação a z, tá bom? Então, vamos fazer essa subida aqui de 1 em relação ao eixo z. Então, aqui a gente sobe até o 1 do eixo z. Vamos supor que o 1 do eixo z esteja aqui. Ok? Então, a gente sobe até aqui e agora nós vamos marcar o ponto. Onde é que está o ponto ali, então? Então, vamos fazer a marcação do ponto. Tá? Então, o ponto ele estaria neste local, ó. Então, esse pontão que eu estou colocando aqui, ele é a representação, né, a plotagem daquele ponto que foi dado no exercício. Tudo bem? Então, aqui está o ponto dado lá no exercício em coordenadas cilíndricas. Além disso, o exercício pede para representar esse ponto também em coordenadas cartesianas. Tá bom? Então, como que a gente vai fazer aqui? Nós vamos observar aqui, né? Se a gente observar aqui nessa situação, nós vamos ter o seguinte. Quando eu vou redesenhar o plano XY, tá? De uma forma que fica mais fácil para a gente visualizar, tá? Então, exatamente isso, tá, João? O que eu vou fazer? Eu vou desenhar isso aqui, né, de uma forma mais fácil para você visualizar. Então, eu vou desenhar o XY como se a gente estivesse olhando de cima, tá? Então, olhando aqui de cima, nós teríamos essa situação aqui, ó. Então, vou colocar o eixo Y, eixo X, é o mesmo desenho de lá, só que agora a gente está observando de cima. Tá? Então, aqui o eixo Y,
Vamos pegar o raio 2, tá ok? Vamos desenhar aqui o raio 2, ó. Ok? E o ângulo aqui nós temos, ó. O ângulo é 45 graus, ou π sobre 4. Tudo bem? Bom, como que eu faço então o ponto? O z ele vai estar no 1, não vai mudar, né? E como que a gente faz para achar o x e o y aqui desse ponto? Qual que seria a ideia aqui para a gente achar o x e o y? A gente precisa da coordenada x e da coordenada y, né? Olha, parabéns pelas sugestões. Então, o que que a gente vai usar aqui? Olha, já que nós temos um ângulo e a hipotenusa, né, de um triângulo retângulo, a gente pode usar as relações trigonométricas no triângulo retângulo, que seria o seno, cosseno e a tangente, tá? Se a gente pegar aqui, ó, do 45, o seno do 45 seria o tamanho y, né? Esse aqui não é o tamanho y, ó. Se a gente pegar daqui até lá no zero, né? Tudo isso aqui seria y, tá bom? Então a gente pode dizer assim, ó, que seno ok? Seno de 45 é cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Já que o seno é a raiz de 2 sobre 2, então eu vou ficar com 2y, que é igual a 2 raiz de 2. Dividindo por 2, então y é igual a 2 raiz de 2 dividido por 2. Y é igual a raiz de 2. Ok? Então, nós já achamos o y. Agora, vamos fazer a mesma ideia para encontrar o x. Tá? Então, encontrando o x, vamos lá no desenho. Olha, então, o tamanho x aqui, ele é o quê? Nós vamos usar o quê? O cosseno, não é? Ele não é o cateto adjacente do ângulo de 45? Então, eu pego x dividido pela hipotenusa é igual ao cosseno de 45. Exatamente, Ivo. Tá ok? Então, vamos colocar isso aqui, ó. Raiz de 2 também, né? Então, já que nós já temos o x, já temos o y, vamos dar a resposta, a representação deste ponto em coordenadas cartesianas. Então, vai ficar raiz de 2 na posição x, raiz de 2 na posição y e 1, né, que mantém, que já tínhamos lá no início do exercício, no z, quando eu passo de coordenadas cilíndricas para coordenadas cartesianas, o z se mantém, tá ok? Então, z continua valendo 1, ok? Então, o ponto nosso é o 2, raiz de 2 e 1.